Paz do Senhor Jesus, um dia abençoado a todos. Estava aqui fazendo a minha caminhada e uma palavra ardia ao meu coração e eu desejo compartilhar com todos vocês que irá ver esse vídeo. O exilado cativo depressa será solto e ele não morrerá na caverna, e nem o seu pão lhe faltará. É uma profecia, foi uma palavra de libertação, uma palavra de restauração, liberada pelo profeta Isaías. E essa mesma revelação, essa mesma profecia de libertação está no seu livro de Isaías, capítulo 51 e o versículo 14. O exilado cativo depressa será solto e ele não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Foi uma profecia liberada antes mesmo de acontecer o cativeiro. Nós sabemos que o povo, a nação de Israel, o povo de Deus, ele atravessou um cativeiro. E no capítulo 29 de Jeremias, esse cativeiro durou 70 anos. Ou seja, seria um processo a qual o povo iria passar. E esse processo teria início, teria meio e teria o final. E o que eu quero trazer para você, por meio desta palavra, é que todo processo, ele tem um início e ele tem um fim. E Isaías, antes mesmo de acontecer essa profecia, antes mesmo de acontecer esse cativeiro, Isaías ele vai profetizar. Ele vai profetizar acerca do cativeiro, que iria ser inevitável, aconteceria, porque a palavra de Deus ela não volta vazia sem antes fazer o que apraz. Isaías ele falava, ele profetizava pelo Espírito de Deus. Tem um texto na Bíblia Sagrada que vai se referir a um jovem, né? Foi um dos amigos de Jó, por nome de Eliú. Né? Jó teve quatro amigos que, em meio ao seu processo, falou, orientou, instruiu. Mas este jovem, por nome de Eliú, ele foi o único que falou com sabedoria. Ele foi o único que falou pelo Espírito de Deus acerca do próprio Deus, quem Deus realmente era. E quem Deus realmente era para Jó naquele momento em que Jó também viveu um cativeiro. Isaías ele vai profetizar a saída desse cativeiro no capítulo 51 e no versículo 14. Ele vai profetizar a saída deste cativeiro e ele vai dizer: o exilado, o cativo, depressa será solto. Ele não morrerá na caverna e o seu pão não lhe faltará. Ele estava falando de um momento em que o povo iria atravessar, em que o povo iria passar, mas que em meio àquele processo que o povo iria viver, o povo iria permanecer com vida. Aleluia! Para ver a boa palavra de Deus se cumprindo, quando Deus, pela boca de Isaías, dizia: aleluia, o exilado cativo depressa será solto, e ele não morrerá na caverna. E quem sabe porque, bem verdade, que todos nós vivemos em algum período da nossa vida um momento de cativeiro, um momento de exílio, alavachora manahai.
E o cativeiro, ele vai nos trazer marcas. Ele vai deixar marcas. Alavara, chora, manahai. Quando nós passamos por algum tipo de cativeiro, o cativeiro vai nos trazer dor, vai nos trazer vexação, vai nos trazer vergonha. E não foi e nem iria ser diferente. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é que antes mesmo de acontecer o cativeiro, antes mesmo do povo passar pelo processo do cativeiro, alabachora mandarrácia, Isaías profetizando 150 anos antes mesmo de o libertador, a quem Deus iria usar, porque Deus ele vai te usar, alabachandarahai, para libertar alguém do cativeiro, alabachandaramandahai. E 150 anos antes mesmo deste libertador, por nome de Ciro, existir, 1 século e meio, Deus ele falou acerca do cativeiro. E ele também vai falar acerca da retirada do povo do cativeiro. Ele vai falar também acerca da libertação deste povo. E ele vai usar a boca de Isaías para alertar o povo que o cativeiro, o processo seria inevitável, mas que Deus já estava providenciando o seu cuidado. Deus já estava providenciando, aleluia, em detalhe, a cuidar do povo naquele momento de cativeiro, naquele processo que o povo iria passar. Que Deus, nesta manhã, pelo Espírito de Deus, ministre ao teu coração, que ainda que você já esteja neste cativeiro, você está sendo, aleluia, cuidado pelo Senhor. Muitas das vezes, em meio ao processo, em meio ao cativeiro, nós achamos que vamos morrer, que não vamos suportar, que não vamos tolerar muitas coisas. Mas assim como Deus usou a boca de Isaías para profetizar antes mesmo do cativeiro acontecer, era algo que ainda não tinha acontecido, mas quem sabe você já está vivendo este cativeiro. E assim como Deus usou a boca de Isaías para liberar uma palavra de libertação, para liberar uma palavra de restauração para aquele povo, antes mesmo de passar pelo processo, aleluia, Deus, ele quer, aleluia, ministrar o seu coração nesta manhã. Aleluia, que ele está cuidando de você, que você não vai morrer neste cativeiro, aleluia, que Deus é o Deus da providência, da provisão. Isaías, ele libera a palavra antes mesmo do cativeiro acontecer, e ele vai dizer: o exilado cativo depressa será solto, e ele não morrerá na caverna. Espera só mais um pouquinho, que Deus já está, aleluia, vindo em sua direção. Aquele cativeiro, ele teve um início e ele teve um fim. Jeremias, no capítulo 29 do seu livro, ele vai também profetizar, antes mesmo do cativeiro acontecer. Ele vai falar acerca do tempo. E quando nós falamos acerca do tempo, nós nos apavoramos. Aleluia. Quando nós falamos acerca do tempo, nós queremos nos desesperar. Porque o tempo ele nos maltrata. O tempo ele nos traz ansiedade. O tempo ele nos oprime. Mas Isaías profetiza, aleluia, que o exilado cativo depressa será solto. E ele não morrerá na caverna. E o seu pão também não lhe faltará. Jeremias capítulo 29. Ele vai dizer que aquele cativeiro era para um tempo determinado, que quando chegasse o tempo determinado de Deus para tirar o povo do cativeiro, para trazer a libertação, que era 70 anos, Deus iria cumprir com a sua boa palavra. E você vai ver que no livro de Isaías, capítulo 45, antes mesmo de Isaías liberar a palavra,
que o cativo exilado depressa seria solto. Ele falava de um homem por nome de Ciro. Ciro ainda não havia nascido, mas o Senhor Deus, aleluia, 1 século e meio antes, aleluia, de Ciro nascer, ele já tinha designado Ciro como o libertador de Israel, como o libertador do seu povo. Quem sabe você, aleluia, está no cativeiro, ou quem sabe você será esta pessoa quem Deus irá usar para trazer a libertação para alguém nesta manhã. Ei, presta atenção em uma coisa: Deus, Ele conhece, aleluia, o nosso ontem, Ele conhece o nosso hoje, o nosso presente, e Ele também tem controle sobre o amanhã, Ele também tem controle sobre o futuro. Deus, Ele permitiu o cativeiro, Ele falou, aleluia, sobre o cativeiro antes de acontecer, mas Ele também já havia preparado a libertação do povo no cativeiro 1 século e meio antes, 150 anos antes de Ciro existir. Deus já tinha um projeto, Deus já tinha um plano preparado para que a libertação viesse a acontecer. Por isso fica com esta palavra nesta manhã, porque a tua vida está no controle das mãos do Todo-Poderoso. Guarda esta palavra no teu coração, aleluia. Isaías 51 e versículo 14: o exilado cativo depressa será solto, aleluia, e ele não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Deus permite o cativeiro, Deus permite o processo, Ele começa a obra, mas Ele também dá um fim, Ele também dá um basta, Ele cumpre também com a sua palavra. Quando Ele afirma, Ele libera pela boca de Jeremias, capítulo 29, que aquele cativeiro chegaria ao fim, que toda aquela opressão, que toda aquela angústia, aquele sofrimento, ele tinha um tempo determinado para acabar. Que você receba esta palavra, tranquiliza o teu coração, porque você não vai morrer neste processo. Ei, este processo deu início, mas ele também tem um fim, aleluia. O exilado cativo depressa será solto, e ele não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Deus, Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua família. Ele já sabia que você passaria por este processo, que você viveria este cativeiro. E antes do cativeiro acontecer, Ele já tinha providenciado a libertação. Ele já tinha providenciado alguém como instrumento para que a libertação acontecesse. Por isso, nesta manhã, descansa o teu coração. Quanta gente achando que está esquecido pelo Senhor. Quanta gente achando que Deus, aleluia, não está nem aí para o que está acontecendo com vocês. Lá também no livro de Isaías, capítulo 40, Isaías profetizando acerca do cativeiro que iria acontecer. Deus já sabia até como estaria, aleluia, os pensamentos e sentimentos do seu povo. Quando Isaías vai dizer que o povo achava que Deus havia o esquecido no cativeiro, que Deus o havia esquecido naquela situação. O povo se queixava e falava uns com os outros que o cativeiro que eles estavam vivendo, que aquele processo que eles estavam passando, estava passando de largo pelo teu Deus, estava passando desapercebido pelo Senhor. E Isaías, vendo a angústia, a opressão, o tormento daquele povo, ele vai profetizar e vai começar fazendo uma pergunta
pergunta: vocês nunca ouviram dizer, vocês nunca ouviram falar de um Deus que não se cansa e nem se fadiga, antes vai se levantar e vai agir e vai trazer a libertação, vai trazer a restauração para o seu povo. Aleluia. Deus levanta Isaías para profetizar para aquele povo que eles já tinham pagado ali pelos seus pecados, que aquele cativeiro foi uma forma de atrair o povo para Deus, que aquele cativeiro seria uma forma, aleluia, do povo se voltar para o Senhor em espírito e em verdade. Havia um propósito por meio do cativeiro. Isaías 40, aleluia, vai profetizar e vai dizer: vocês já pagaram 2 vezes mais pelas suas iniquidades, pelos seus pecados. Aleluia. Haverá um tempo de restauração, haverá um tempo de libertação, e o Senhor está dizendo, manda eu dizer, Isaías profetizando, que todo vale seria exaltado, que todo monte oiteiro seria abatido. Aleluia. Que haveria uma restauração e que todo o povo veria que era a boca do Senhor que estava falando. Deus está lhe dizendo nesta manhã, aleluia, que é necessário você passar por isso, que é necessário esse cativeiro acontecer, ou quem sabe você está já vivendo este processo, aleluia, mas o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor já tem um plano e um projeto para que venha a libertação, para que haja restauração. Fica em paz nesta manhã e receba esta palavra: o exilado cativo depressa será solto. Haverá libertação para a tua casa, haverá libertação para a sua vida, haverá libertação, porque quem sabe por alguém que você está orando. O exilado cativo é a palavra que você, aleluia, vai receber nesta manhã. É a palavra que está sendo liberada para a sua vida. O exilado cativo depressa será solto. Ele não vai morrer nesta caverna e o seu pão não lhe faltará. Que Deus abençoe em nome de Jesus.